Audiobook. A leitura será sobre o livro A Estrela Semente, a Vida no Terceiro Milênio. Parte 12: A escultura econômica mundial. Quando você vê um rosto esculpido na superfície do planeta Marte e avista os lembretes deixados nos Andes e no Yucatã, quando você voa por cima de montes serpentinos ou vê as pirâmides, saiba que, na verdade, nenhum desses símbolos, nem mesmo o grande calendário maia ou a história ricamente simbólica de nossos ensinamentos nas colinas da Galileia, são tão importantes quanto a escultura da ordem no mundo atual. A arte sempre imitou a realidade, e a melhor arte é aquela que sempre leva à realidade. Se você pudesse se retirar para um plano mais alto em busca de uma perspectiva melhor dos assuntos humanos, você perceberia na sua economia global uma escultura viva de significado planetário. Superando qualquer arte anterior, a arte de agora está tirando você e a sua raça das ilusões já desbotadas, levando-os a uma nova compreensão de si mesmos e do mundo. A atual configuração dos interesses econômicos mundiais não ocorre por acaso. Sua colocação específica tem sentido e propósito. Trata-se de um tipo de charada, um circuito que provoca curtos-circuitos nas ilusões que já estão de saída. Os povos históricos consideram ordenado e racional o seu comportamento. No entanto, durante séculos e com bastante frequência, temos conduzido culturas inteiras em direções específicas sem que um só membro de seus grupos tenha levantado os olhos para tomar conhecimento da direção em que estavam indo. Se as pessoas tivessem mais percepção, reconheceriam a orientação que lhes está sendo dada a eles e aos de sua nação até as posições atuais que ocupam na Terra. Saberiam que, apesar dos sistemas de crença e de ideologias, apesar das diferenças de orientação e da nacionalidade, cada investimento que eventualmente sobreviver ao século XX terá algo de valor em seu cerne. É essa a essência que nutrimos e fortificamos para que floresça como um milho maduro e para que a palha da irrealidade seja jogada fora. Na luz do amanhecer deste novo milênio, a estrutura que cerca os assuntos humanos pode ser vista como um tabuleiro de xadrez com cada interesse global representado por uma peça do jogo. Cada peça, cada jogador, ao surgir esta nova era, terá acesso a uma quantidade ilimitada de informação. E cada qual saberá que, usando com inteligência dessa informação, ela será a chave do sucesso. Para ajudá-los na organização da informação, os interesses humanos investidos institucionalmente têm à sua disposição não somente a tecnologia de computação, mas também uma enchente crescente de novas informações, sem precedentes na história das nações. Uma criança de hoje, com um mini computador que ganhou de presente no Natal, tem mais informação à sua disposição do que a Biblioteca do Vaticano tinha em plena época da Renascença. Essa mesma criança, pelo preço de uma chamada telefônica, pode contar os sistemas de memória de dados e, em segundos, recuperar uma informação que, no fim da Segunda Guerra Mundial, teria estado fora do alcance do Departamento de Defesa do governo. No entanto, a tecnologia da nova informação apenas reflete o campo de inteligência em crescimento na Terra. Não é a causa. As folhas e os galhos da vinha refletem o plano genético interior e, no entanto, não são nem o seu arquiteto nem a sua causa. Não há nenhuma inovação no processamento de informações que não tenha sua realização correspondente na consciência humana. E sempre a percepção vem primeiro. O que é palpável só aparece depois que seu potencial tiver sido observado no ápice da consciência humana e descrito de forma passível de comunicação. Portanto, pode-se, em qualquer campo humano, antecipar as futuras mudanças monitorizando as percepções interiores que estão encontrando um meio de expressão na orla criativa do pensamento humano. Devido aos saltos revolucionários de compreensão ocorridos nas últimas décadas, nos campos de diplomacia, economia, relações humanas, sociologia e economia, para citar alguns, já foi largamente reconhecido que na humanidade existe uma interdependência não só entre os humanos, mas também entre eles e a Terra.
À medida que as implicações dessa nova consciência de interdependência continuam a se manifestar politicamente, o resultado inevitável é apenas uma questão de tempo. As dinastias centralizadas no medo e que até agora dominaram os povos históricos estão enfrentando uma opção crescente e claramente definida: uma reavaliação fundamental com mudança saudável ou um colapso iminente. Nas nações em que isso é reconhecido, nações cujos líderes já chegaram a essa conclusão baseados na direção e no impulso de suas histórias, uma outra conclusão também começa a se apresentar. De início, impensável, foi rejeitada, mas volta a aparecer e cada vez que aparece, as objeções culturais são menos numerosas e bem menos convincentes. Aquilo que alguns grandes líderes, como Gandhi e Martin Luther King, viram há décadas, está agora sendo reconhecido por muitos outros líderes mundiais. Este processo todo, este processo de ordens sociais centralizadas no medo, se encaminharem inexoravelmente para a extinção é intencional. Não é por acaso. A história foi criada com essa conclusão específica em mente. Um novo campo de consciência. A Terra está entrando rapidamente num novo campo de consciência que a está trazendo de volta para dentro de uma ressonância com os ritmos primais da criação. Essa nova consciência tem suas raízes não na compreensão humana histórica de Deus, mas numa inteligência que reside dentro da própria corrente animadora do universo. Tem suas raízes na realidade informativa de uma presença universal cuja consciência e memória estão despertando dentro do tempo humano. Despertando e olhando por dentro de cada investimento, de cada jogador desse campo planetário, ajudando-os a compreender o contexto maior no qual se movem, o tabuleiro, os outros jogadores, as regras do ser humano dentro do jogo das espécies universais. Quando os dias ficam mais longos depois do solstício do inverno, você sabe que o verão está chegando, mas a mudança de estação não é imediata. Leva o inverno todo e mais a primavera para a terra responder. Leva tempo para o barro da terra liberar o frio do inverno, para a água, a terra e a rocha absorverem e reterem o calor do sol. Por isso, a inércia do frio da história precisa de toda uma estação para se dissolver, embora a causa da dissolução esteja sempre presente e ativa, subindo como uma onda que atingiu o seu ápice entre 1987 e 1989, um amor novo e maior se difundiu por sobre a Terra. Deslizando com essa onda, um influxo de nova consciência entra no campo planetário, trazendo perspectiva e compreensão para aqueles que já estão sintonizados com o amor que tem dentro de si. No entanto, levará quase 2 décadas ainda até que sejam sentidos os plenos efeitos desse novo influxo de conscientização. Antes que suas implicações estejam totalmente incorporadas, antes que a nova compreensão seja transformada em realidade. Durante milênios, ondas sucessivas de seres espirituais vieram a este planeta para ajudar no processo de educação histórica da humanidade. Mas o influxo de conscientização dessa onda presente é mais potente do que qualquer coisa que o tenha precedido. É o começo do tempo da nossa descida e a era do seu despertar. O tempo em que o espírito e o ego se integram em harmonia, o tempo de que falaram as culturas antigas, a era do regresso dos deuses. Os povos da terra perceberam a chegada desse momento, mas o fizeram através dos filtros distorcidos dos termos e rótulos que usavam. No entanto, esse evento é muito maior do que qualquer sistema de compreensão e mais amplo do que qualquer descrição cultural. Estamos sintonizando os nossos campos de percepção com todos aqueles que estão aptos a se entenderem em termos reais. Aqueles que aprenderam a se identificar não com o corpo, mas com o espírito que anima o corpo. No final, não tem muita relevância indagarmos se são os humanos que despertam ou se somos nós que encarnamos, pois o encanto foi quebrado. A concha da ilusão histórica está rachada e uma nova criatura emerge, piscando na luz de um novo dia. Tenha confiança na sabedoria que projetou a complexidade do corpo humano e a ordem perfeita das galáxias.
Os próximos anos farão desabrochar suas pétalas como uma flor que se abre para os raios de sol do novo e mais luminoso dia. Confie em Deus mais uma vez e sua compreensão será como a fragrância dessa flor. Você não precisará temer. Não se preocupe se acaso você hesitar ou errar. Não dê atenção aos que o chamam para voltar. Siga adiante com toda a sua vontade, para além do pensamento fabricado historicamente, para dentro das correntes de pensamento da inteligência universal que está despertando nessa esfera planetária. Fique onde você está, no seu lugar, no seu cargo, especialmente se você fizer parte do governo de uma nação. Não abandone o seu trabalho, fique. Leve luz para o seu mundo. Faça o seu trabalho com mais consciência e você subirá naturalmente na sua profissão, ao mesmo tempo que o sol de uma nova percepção desperta e se irradia nas pessoas ao seu redor. Não espere que você ou o mundo mudem. Aceite o dia de hoje. Colha a promessa plena deste dia. Na verdade, não há mais do que isso a fazer, e só isto é que precisa ser feito. Ajude-nos a minimizar a ruptura dos sistemas terrestres de produção e distribuição, enquanto trabalhamos para incrementá-los, como estivemos fazendo com outras estruturas mais antigas nos séculos que passaram. Longe do medo, as antigas ordens estão mudando, em seu próprio interesse, estão mudando, afastando-se da manipulação e da exploração. Estão descobrindo estruturas novas e gratificantes em serviços, educação e cura. Na eficiência maior dessas novas estruturas, elas estão encontrando a prosperidade e o sucesso que não conseguiram quando seus motivos não tinham em vista o bem de todos. Você, que foi criado para trabalhar dentro dos atuais sistemas do poder humano, será os olhos que espreitam dos baluartes, dos cavalos e dos peões, das torres e bispos no tabuleiro de xadrez. Você é a luz desse mundo. Não abandone o seu posto, pois poderia parecer aos súditos desses poderes que eles também estão sendo abandonados. Um desmantelamento rápido demais da produção e distribuição não lhes daria o tempo necessário para perceber como é o seu estado. Os que foram programados para aceitar a ordem feudal podem precisar da sua presença e de algum tempo para despertar. Você é o zelador dos portais da velha ordem. Dificulte a entrada. Permita que saiam todos os que querem partir. Do lado de fora, a terra é fértil, a estação plena. Alguns de vocês preferem não trabalhar dentro dessas estruturas. Em torno do tabuleiro dos interesses globais, você está construindo um ambiente novo e benigno. Paisagistas, zeladores do jardim universal, da magnificência, movendo-se mais livremente do que reis e rainhas, mais ágeis do que os cavaleiros de outrora. Você nota que o tabuleiro e seus jogadores históricos ocupam apenas um cantinho do terreno. Vocês são as flores e as ervas, as árvores que crescem além e em torno das beiradas do tabuleiro. E outros são a grama crescendo e forrando o solo. O próprio tabuleiro cresce cada vez mais iluminado, espiralando para cima para fora. Com o alvorecer do milênio, além do seu simbolismo bidimensional, seus 64 quadrados fluindo dentro dos 64 hexagramas do I Ching, os 64 nucleotídeos do código genético, espiralando, remoinhando cada quadrado luminoso animado, multidimensional, vivo. O contexto no qual as instituições históricas existem já sofreu uma mudança fundamental. Também as suposições humanas estão se deslocando. Antes de passar esta transição de um quarto de século de duração, a compreensão dos homens em relação a si mesmos e ao mundo no qual estão vivendo far-se-á sentir em termos totalmente diferentes. A própria base do ser será percebida através de uma visão transformada em totalidade. A consciência humana será iluminada na presença do ser único que está despertando nesse campo planetário. Esse despertar do fim da história é de tal vigor, de tal magnitude, que sua aproximação tem alterado sensivelmente os assuntos humanos durante quase 20 séculos. Como força causal, suas ondas correm para trás através do tempo, atraindo para si todos os eventos históricos, da mesma forma que um campo magnético atrai
A limalha de ferro. O evento previsto pelos cristãos como sendo a segunda vinda do Cristo é de fato a primeira encarnação inteiramente consciente do Eterno Um na consciência coletiva da biosfera de um mundo. Jesus veio para ajudar na preparação da compreensão humana para anunciar o evento, como a estrela matutina anuncia o amanhecer. Mas o amanhecer, cuja luz está crescendo no horizonte do futuro, exige de toda a humanidade, para não dizer de toda a biologia, um brilho pleno, total. Um amanhecer como esse não tem precedente. À medida que esse evento se aproxima, cada vez mais todas as organizações humanas com raízes no medo terão dificuldades estruturais crescentes, até que se modifiquem ou se reestruturem ou até que entrem em colapso. Os que têm ilusões de supremacia, seja ela racial, religiosa, nacional ou de qualquer outra espécie, tomarão parte na desestabilização e na desorganização de suas economias e grupos, à medida que todos os sistemas com raízes na ilusão continuam se dissolvendo. Com sua crença em sistemas exteriores, confiando nos conceitos humanos e nas instituições em lugar de confiar no Deus vivo que está dentro delas. Essas pessoas serão consideradas deficientes diante do desmoronamento total de seus sistemas. No entanto, poucas são as organizações humanas que não têm no seu âmago uma visão real de valor que, se inicialmente não foi definida em serviços e amor, pode agora ser redefinida na claridade maior daqueles que buscam suavizar a passagem da sua sociedade para o novo. Essas organizações não sofrerão a mesma destruição dos sistemas que não incluem pessoas dotadas de percepção. Elas passarão por uma reestruturação mais suave, que ocorre quando existe uma participação humana consciente e o desejo de preservar e de construir em cima do melhor daquilo que já existiu. Se você está numa posição de influenciar sistemas existentes de produção, de administração de recursos ou de intercâmbio, saiba que você não chegou a este ponto por acaso. No nível mais profundo do seu espírito eterno, um nível de identidade do qual você pode ou não estar consciente, foi sua opção. Há muito tempo você optou por estar entre nós gerenciando os recursos deste mundo durante os tempos potencialmente turbulentos da transição. Foi por opção sua que agora você está na posição de facilitar a distribuição equitativa de víveres e de serviços, ajudando dessa forma a diminuir as dificuldades de ajustamento durante os anos de reorientação de base. Durante as 2 décadas que restam para essa transição, a última década do século XX e a primeira década do século XXI, muitos dos seus atuais sistemas de produção e de distribuição continuarão sendo importantes. Mesmo no milênio depois do despertar, alguns deles continuarão tendo seu valor. No entanto, a harmonia que virá às nações da Terra até o fim deste ciclo não será a harmonia superficial de um império bem dirigido. Será uma harmonia mais profunda, mais sublime, irradiando de dentro de todas as coisas, uma harmonia espiritual que permeia esferas manifestas e não manifestas, uma corrente sinfônica de câmbio cooperativo que a todos beneficia. A aproximação do espírito provoca uma intensificação, uma aceleração de vibrações nas frequências perceptuais que suprem a consciência humana coletiva e também a consciência pessoal. À medida que as pulsações dessas frequências se intensificam, torna-se mais difícil manter uma vida ou uma instituição organizada arbitrariamente nas correntes do medo, pois esses padrões são estranhos para a natureza humana desperta que está emergindo. Centros de ganância e de corrupção, há muito tempo ignorados ou aceitos indiferentemente, ficam expostos. Para alguns, as coisas estarão piores durante um tempo. As feridas precisam ser desinfetadas para depois sarar. Antes de a graciosa simetria de uma ordem econômica iluminada poder substituir a estagnação poerenta de uma sociedade fechada, deve haver movimento. Na primavera, quando as janelas estão abertas e uma aragem fresca penetra dentro de casa expulsando o ar insosso do inverno, e esse ar fresco da nova estação naturalmente levanta poeira.
mas seria uma atitude muito leviana, a de alguém que pensasse em deixar as janelas fechadas durante todo o verão, com medo de um pouco de poeira. Os ventos da mudança devem soprar livres por dentro e por fora de todas as estruturas antes que sejam esculpidos novamente. Novos desafios surgirão naturalmente junto com a nova liberdade e a nova abertura. Durante um tempo, pode até parecer que a estabilidade e a segurança foram levadas pelo vento, o que não pode ser impedido. A consciência que está chegando para despertar os negócios humanos é a de um ser em movimento. O seu Deus não é um Deus estacionário. Assim é que os ventos da mudança sopram mais fortes através dos negócios humanos durante as grandes revelações de 1987-89. Você vem antecipando isso como o tempo em que as mudanças experimentadas em níveis pessoais durante as transmissões de 1967 e 69 começariam a aparecer no governo, nos bancos internacionais e em empresas multinacionais. Essas mudanças já tiveram início. Continuarão durante as próximas 2 décadas, reformulando gradualmente o mundo dos homens na conscientização do amor, da abertura, da honestidade, da igualdade de direitos e de oportunidade para todos. Durante o próximo ciclo de 20 anos, na maior parte do mundo, haverá mais progresso do que muitos julgam possível em áreas como direitos humanos, consciência ecológica, desarmamento, educação, eleições livres e atendimento às necessidades básicas de alimento e água. Mas algumas poucas localidades resistirão, pequenos grupos de resistência. E nesses lugares as condições irão piorar até o momento do despertar coletivo. Dizer isso não é negativismo. As sombras são mais definidas à medida que a luz aumenta. O polimento da educação pode ajudar a suavizar as arestas da sombra em alguns casos. Sanções internacionais ajudarão em outros. Todavia, a maioria das pessoas encontrará sua melhor alavanca de impactos positivos para o seu mundo naquelas nações onde a estrutura política favorece as correntes da nova consciência. Existem alguns poucos, e eles sabem quem são, que serão chamados para dirigir-se diretamente aos Beirutes e aos Belfastes do mundo. Tome cuidado. Excesso de distração com impulsos de negatividade podem dissipar sua energia, cegá-lo à perspectiva global maior e reduzirem muito o serviço que você poderia prestar. Quando você tem à sua frente dúzias de oportunidades para aplicar suas energias, suas habilidades, seus talentos e suas percepções. Quando surgem oportunidades onde você tem a certeza que poderá causar impacto positivo na vida das pessoas, como também na terra e nas suas criaturas. Em geral, não é aconselhável investir seu tempo inutilmente em situações nas quais você não é recebido com boas-vindas, nem tem a cooperação daqueles que você está querendo beneficiar. Observe mais quais as nações que estão permitindo novas lideranças e a nova consciência na sua orientação. Note como certas comunidades, cidades e mesmo sociedades inteiras já estão ultrapassando os antigos paradigmas de medo. Isso tem um significado. A nova consciência está surgindo como uma fênix, do que resta da antiga consciência. Seu mundo está sendo curado, está se tornando inteiro. Nenhum sistema de governo na condição histórica foi perfeito, mas muitos sistemas, muitas vezes bem diferentes ideologicamente, contêm as sementes da perfeição. Os que olham com visão mais profunda veem figuras conhecidas movendo-se através das plataformas e dos cenários, atentas para encontrar a verdade no meio do clamor superficial. Elas ouvem as inspirações angélicas que estão por trás do socialismo e sabem que são as mesmas vozes que inspiram a democracia, as mesmas vozes que sempre encorajaram as pessoas para se libertar da tirania, politicamente e no governo mais sutil da alma. Seu mundo mudou bastante através de muita coisa nesse ciclo mais recente de educação, mas não esqueça, mesmo durante os tempos históricos, os maiores movimentos não foram políticos, foram espirituais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Conto com vocês para a parte 13, a nova ordem das eras. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom?
Conto com vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Até mais.